semana a gente vai começar a falar sobre a análise sintática, certo? Que é a segunda fase do processo de compilação. Então vamos lá, primeira coisa, né? O que é a análise sintática? Ou qual é o papel da análise sintática nesse nosso pós-análise léxica, né? Então a gente viu que a análise léxica ela faz o quê? Ela pega a nossa cadeia do programa, né, nossos símbolos, e transforma ela em tokens, né? Então, com esse reconhecimento e transformação em tokens, a gente consegue separar cada pedacinho do nosso programa em unidades menores, onde a gente vai reconhecer o que são aquelas unidades menores, tipo, é um identificador, ou é um símbolo do if, é um operador, né? É um operador unário, é um operador binário, ou é uma expressão do while, né? É um início de bloco, é um fechamento de bloco, mas só você reconhecer que aquilo dali é um identificador, é um número, não significa que o seu programa ele esteja correto, né? Por quê? Porque você pode usar todos os tokens reconhecidos, né? Então você pode chegar aqui e dizer e colocar aqui X é um token de um identificador, 10 é um número, igual é um operador de atribuição. Aí sabe, beleza, então só eu combinar eles aqui e fazer 10x igual que tá tudo certo. Não, a gente sabe que isso aí não é uma expressão reconhecida por uma linguagem de programação, certo? Então, o papel da análise sintática não é só pegar os tokens, né? Então, ele reconhece os tokens, na verdade, ele chama o analisador léxico para que ele devolva os tokens, então ele vai lendo as entradas e vai dizendo, ó, Lex, me dê aí que token é esse, certo? Então ele chama o analisador léxico para fazer o reconhecimento dos tokens e também ele reconhece a forma como eles estão combinados, ou seja, qual é a ordem que eles estão, se está numa ordem correta, se eles podem aparecer juntos ou não podem aparecer juntos. Então, ele tem mais o papel de reconhecer se a forma como os tokens estão combinados está certa ou não, certo? E nesse processo de fazer esse reconhecimento da combinação desses tokens, é bem mais comum você ter erros. Então, você fazer uma análise léxica, dificilmente você vai ter um erro. Você vai ter um erro quando? Quando você encontra algum símbolo que você não descreveu no seu alfabeto. Então vai dar um token. Não vai dar um token, então é um erro. Ou quando você tem um token que deveria seguir um padrão e não segue, por exemplo, um número, né? Você bota um A não ser que seja hexadecimal, mas um A não é um número, né? Então, você teria um erro desse tipo aí. Mas, fora isso, você tem pouquíssimos casos de erro léxico. Em compensação, na análise sintática, você tem muito mais erros. Então, se você for pensar, por exemplo, quando você está programando, a maioria dos erros que você tem, que são mais fáceis de serem detectados, são os erros sintáticos, né? Então, você abriu um parênteses, esqueceu de fechar. Você esqueceu de botar um ponto e vírgula. Você abriu uma chave e não fechou. Abriu uma aspas e não fechou. Então, esses tipos de erros, ou você botou um if else e botou um else depois, só que esse else não casa com nenhum if. Então, todos esses erros, eles são bem mais comuns de acontecer, bem mais comuns de você ter durante um processo de compilação do que um erro léxico. Então, a análise sintática, eu digo aqui que ela é o coração do compilador, ou seja, é o que faz você ter a sua linguagem ou seu programa reconhecido ou não. O restante, depois da análise léxica, principalmente a sintática e o restante,
é um complemento. Então, a análise sintática depende muito da linguagem, mas a análise semântica, perdão. A análise semântica, ela depende muito da linguagem, dos conceitos, é uma questão mais conceitual, filosófica, etc., do que você ter a sintaxe mesmo. Então, a sintaxe é uma coisa direta, é uma coisa limpa, uma coisa que você define bem definido, então não há como você ter uma dualidade aí, uma ambiguidade, certo? Então, aquele ponto final, certo? Então, ele é o coração do compilador. E a análise sintática, normalmente ela é feita, o reconhecimento é feito através de uma gramática, certo? Então, a gente, na unidade passada, a gente viu que expressões regulares, elas são boas e elas conseguem reconhecer uma determinada sequência de uma maneira até, assim, com expressões bem complexas, tipo, você reconheceu como a gente fez na prova, uma URL, não é algo simples, né? É algo bem extenso, né? Mas o que acontece quando você começa a complicar a sua linguagem é que, primeiro, as expressões regulares elas têm limitações, ou seja, você não consegue representar tudo ou reconhecer tudo somente com expressões regulares, certo? E segundo, quanto mais complexo é a sua linguagem, mais complexa é a expressão regular e mais difícil de você representar com expressão regular. Então a gente viu uma das situações onde você consegue enxergar essa limitação das expressões regulares é como é que eu vou fazer, por exemplo, um comando if-else, onde a gente tem um if-else reconhecido encadeado dentro do outro, certo? Vou vir para cá. Então, se você teria assim, algo do tipo if, é um comando, else, outro comando. Aí, dá para você fazer isso com a expressão da regular? Dá. Beleza. Como é um if? Um if é um if. Seguindo de um comando. O que é um comando? Se fosse, por exemplo, uma comparação, seria, digamos, vamos colocar aqui um identificador. Vou colocar assim, não é nada formal. Você tem um operador e você tem, por exemplo, vamos botar um número, só um if assim, certo? Else. Aí, por exemplo, aqui, o if condição comando else comando, certo? Então essa primeira parte do if dá para a gente fazer tranquilo, né? Reconhecer o if, reconhecer um identificador, um operador, um número, beleza. Aí aqui no comando a gente vai ter, pode ter dentro do comando um outro if. Então como é que a gente faria isso aqui? Então seria isso aqui e aí teria um outro if aqui, asterisco, que pode ter ou não pode ter, ou um outro comando que poderia ser uma expressão numérica, aí um else. Aí depois do else a gente poderia ter o quê? Outro if. Então a gente poderia vir aqui, aí, tá. Vamos lá. E colocar isso aqui, ou um outro comando que eu ainda não defini. Então pode ver que quanto maior for meu minha expressão ou minha linguagem, mais complexa essa expressão ela vai ficar. E vai chegar um ponto aqui em que a expressão regular ela não vai permitir a gente fazer esse encadeamento aqui, certo? Por quê? Porque dentro do if, como sendo um comando, eu posso ter outro if.
Só que um outro if pode ter outro else, dentro do outro else pode ter outro if. Então, com isso aqui você não consegue representar de uma maneira segura a sua linguagem, né? Não consegue representar completamente. Então, as expressões regulares, elas são boas, mas elas têm limitações e elas ficam complexas com o passar do tempo. E aí, as gramáticas são estruturas de representação mais poderosas e elas podem representar um maior número de linguagens. E, normalmente, as linguagens de programação são compatíveis com linguagens que vocês viram lá em teoria da computação, que são linguagens livres de contexto, certo? E essas gramáticas são as que a gente chama de gramática livre de contexto. Mas, por que uma gramática livre de contexto? Porque ela não precisa guardar uma condição ou se alguma coisa aconteceu antes. Tudo vai ser resolvido lá na hora, certo? Então, como é que a gente representa uma gramática, né? Uma gramática, a gente tem dois tipos de símbolos, né? Os símbolos terminais e os não terminais, certo? Então, os símbolos terminais são os símbolos pertencentes ao alfabeto da linguagem. Ou, se a gente for pensar em análise sintática junto com a léxica, a gente tem que os símbolos terminais, elas podem ser os tokens. Inclusive, os autores dos livros, eles nem falam, isso aqui é um terminal. Não, isso aqui é um token, certo? Então já fala do token na linguagem. Como se o próprio símbolo do alfabeto fosse o token, certo? Então a gente tem os terminais, como sendo os tokens, e os não terminais, como sendo, se a gente for pensar nas definições, seria a parte esquerda, eles sempre aparecem na parte esquerda da representação da nossa gramática, que são variáveis sintáticas que denotam a cadeia reconhecida, ou seja, uma das combinações que a gente fez que eles representam. Não, ali eu reconheci, digamos assim, que eu tenha aqui, ao invés de eu ter um if, aí um identificador, depois um operador. Então, isso aqui eu posso chamar de condição. Então, condição não é uma coisa simples, né? Não é um símbolo terminal, mas ele representa que ali existe uma combinação de símbolos terminais ou não terminais e que eu vou chamar de condição. Então, condição é um símbolo não terminal, certo? É um não terminal da minha gramática. Então, normalmente os não terminais eles aparecem do lado esquerdo e eles não representam um símbolo apenas ou um token apenas. Ele representa já uma combinação reconhecida de tokens, certo? Sendo que um desses símbolos é o chamado símbolo de partida, né? Ou seja, a partir de onde eu vou começar. Então, digamos assim, se eu tivesse um programa, eu poderia dizer, um programa ele é feito de comandos. Então, o programa é o meu símbolo inicial. Se eu tivesse, por exemplo, o if else, né, eu teria um símbolo que eu chamaria condicional. Um condicional é um if, uma estrutura if else, sendo que o if else ele é composto de, aí você teria essa subdivisão. Então, um desses símbolos é o que a gente chama de símbolo de partida ou símbolo inicial, a partir de onde a gente começa a nossa gramática, certo? E existem o que a gente chama de produções, que seriam as regras que determinam como o conjunto dos símbolos eles são reconhecidos, né, como um não terminal. Então, por exemplo, aqui a gente tem condição, uma condicional, um comando condicional, ele é reconhecido como um if seguido de um operador seguido de um comando. Então, aqui é um não terminal, aqui é um token, né? Se a gente for pensar, é um token. Um operador, vou botar ele aqui como um token, já que ele pode ser um daqueles
a gente reconhece como um dos operadores, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão. E comando. O que é comando? Comando não é uma coisa simples. Então, comando é um outro não terminal, certo? E comando pode ser o quê? Pode ser, por exemplo, um identificador, igual a expressão. Digamos que nossa linguagem ela vai colocar que um comando é um identificador, recebe uma expressão. Ou print expressão. Então, isso aqui é o que a gente chama da produção, né? No caso aqui, uma produção da gramática, certo? Ou seja, o próprio nome já ele diz, né? Ele produz, é uma regra que produz, ou é um conjunto de símbolos que produz uma regra, certo? Grey Batch, não tô lembrado agora. Existem vários tipos de gramática, certo? E várias formas de representação. Então, é, tem essa representação não está exatamente no padrão, mas existe o BNF, que é uma formatação, uma forma de você representar uma gramática, certo? Então, que é normalmente como a gente expressa as nossas linguagens de programação através da representação BNF, certo? Que é Bacchus, Noah, Form, né? Uma gramática, ela é dessa forma, né? Então, você tem os terminais, os não terminais e as produções, que as produções, elas produzem uma regra, certo? Então, você tem uma sequência de símbolos, que pode ser terminais ou não terminais, e você casa esse símbolo com uma determinada regra e você reconhece essa regra, então assim funciona a gramática. E normalmente a gente segue algumas convenções, como por exemplo, os símbolos terminais ou os tokens, eles são definidos em letras minúsculas, certo? Os não terminais, eles são representados em letra maiúscula. Quando a gente tem um símbolo inicial ou não terminado de partida, a gente normalmente começa com S, né? O start, o início. Gramática que a gente definiu, ela começa no símbolo inicial e reconhece uma expressão. Aí o que é uma expressão? Uma expressão é uma expressão, um operador e outra expressão. Ou a expressão é um ID, e a gente também pode colocar várias linhas para o mesmo símbolo não terminal, como é o caso aqui, né? Ou se a gente quiser, a gente pode usar esse pipe aí, essa barra vertical, para dizer que pode ser uma ou outra ou outra. Então aqui um operador pode ser um mais ou um menos, ou um vezes ou um barra, certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma mini gramática aqui, onde aqui eu deixei o ID destacado, porque o ID é como se fosse o token, né? Então, identificador. Aí a gente não vai definir o que é um ID, porque isso aqui, se ele é um token, então ele já veio de alguma forma lá do analisador léxico, certo? Então, a gente bota ele só como token, certo? E a partir da nossa gramática, da definição da nossa gramática, a gente faz o processo de reconhecimento através de derivações, né? O que é uma derivação? É um processo pelo qual a produção ela passa, né? Ela passa para transformar em uma cadeia reconhecida, né? Então, por exemplo, aqui, para que a expressão seja reconhecida, deve haver um conjunto de derivações que levem até o símbolo de partida. Então, se eu tiver uma expressão qualquer dentro dessa minha linguagem, eu tenho que ter algum conjunto de derivações, ou seja, uma sequência de produções, onde eu saia do meu símbolo inicial e chegue até a minha cadeia final. Então,
Por exemplo, aqui, eu quero reconhecer essa expressão x mais y asterisco 2, através dessa minha gramática aqui, certo? Como é que eu faço para saber se essa minha cadeia ela pertence ou não, ela é reconhecida ou não através das gramáticas? Aí eu vou fazer um conjunto de derivações. Por exemplo, aqui eu saio do meu símbolo S, aí que é o meu símbolo inicial, eu digo, ó, S deriva uma expressão. Beleza, então eu vou e substituo S por expressão. Mas o que é uma expressão? Mas tem essa regra aqui, que é expressão, um operador e outra expressão. Então eu vou e transformo, derivo essa minha regra, que era só uma expressão, em expressão, operador, expressão. Aí, nessa daqui, expressão vai levar a gente, pode derivar um ID. Então eu posso fazer essa derivação aqui, digo, ó, substituo expressão por x. Aí ficaria x, operador e expressão. Operador, a gente já viu que pode ser uma das quatro operações fundamentais da matemática. Então, a gente substitui o OP por um mais. Então, ficaria x mais uma expressão. Aí, da mesma forma, a expressão eu posso fazer de novo ela derivando em expressão, operador, expressão. Mais uma vez, expressão ela pode derivar para um identificador. Então, ficaria x mais y, operador, expressão. Operador deriva para um asterisco. Expressão deriva para o 2. E aí, a partir do símbolo inicial S, eu consegui chegar a essa minha cadeia. Então, ela reconheceu. Então, o processo de reconhecimento com gramáticas, ele é feito através dessas derivações. Certo? Então, a gente pega aqui essa cadeia e, de alguma forma, a gente tem que sair de um estado inicial, do nossa produção inicial, do símbolo não terminal inicial, e fazendo essas produções, transformando essa nossa expressão, até que a gente consiga chegar na expressão final. Certo? Então, é isso que a gente faz com a gramática, né? E da mesma forma a gente vai fazendo com as nossas linguagens de programação. Então, a gente vai colocar as regras e a partir das derivações que a gente vai tirando, a gente tem que, de alguma forma, chegar à nossa cadeia final. Se não houver um caminho para a gente sair do início e chegar até a cadeia final, quer dizer que a gente não conseguiu derivar, ou seja, a gente não conseguiu reconhecer aquela cadeia como sendo pertencente à nossa gramática. E aí a gente tem algumas características, por exemplo, por onde a gente começa a derivar, né? Por exemplo, aqui. Aqui, beleza, só tem uma expressão. Aqui a gente tem expressão, que é um não terminal, OP, que é um não terminal, e outra expressão que é não terminal. Aí, como é que eu vou fazer? A partir de onde eu começo a fazer essas produções para tentar reconhecer? Mais à esquerda ou mais à direita? Então, essa ordem, como a gente vai fazer, depende muito de como a gente quer fazer o reconhecimento, certo? E no caso quando a gente fala em termos de linguagem de programação, basicamente se a gente tem uma expressão, né, ou um conjunto de comandos, como é que a gente faz a avaliação desses comandos, né? Ou seja, como é que a gente reconhece? Então, se eu for pegar, por exemplo, um programa como um todo, então ele vai fazer expressão a expressão. Se eu tiver uma expressão, por exemplo, x recebe y mais 10, então primeiro ele vai fazer o reconhecimento mais à direita, né, que é daquela expressão, e depois vai fazer o reconhecimento como sendo a atribuição. Então, essa ordem da derivação, ela vai dizer a gente por onde a gente começa, a fazer as nossas derivações, certo?
Aqui, nesse primeiro caso, eu fiz uma derivação mais à esquerda. Ou seja, eu comecei e sempre que eu tinha meus símbolos aqui não terminais, aqui nessa minha expressão, eu sempre pegava o, o símbolo não terminal mais à esquerda. Se a gente fizesse o contrário, pegasse o mais à direita, então a gente ficaria assim, ó. Transformarei isso aqui em expressão, expressão, operador, expressão, depois esse aqui de novo, operador, expressão, operador, expressão, depois reconheceria o 2, o asterisco, o y, o mais e o x. Então, ao invés de a gente pegar da esquerda para a direita, a gente primeiro pega da direita para a esquerda, certo? Existe alguma diferença das duas? Normalmente a derivação mais à esquerda é mais fácil, porque a gente, assim, tem o costume, tem a nossa cultura de ler da esquerda para a direita, então se a gente começar da direita para a esquerda, para a gente vai ser algo não natural, certo? Mas não necessariamente vai dar um resultado diferente, certo? Por quê? Porque no final, no final, quando a gente fizer as nossas derivações, a gente vai chegar em algo parecido com isso aqui, que são as que a gente chama de árvores gramaticais, certo? O que é uma árvore gramatical? É uma árvore que representa as derivações que levaram a gente do símbolo inicial até a cadeia que a gente reconheceu, certo? Então, se eu tenho essa expressão A sobre B vezes C, então a gente teria um reconhecimento do símbolo inicial, né, para uma expressão, aí viria aqui, se fosse a mais à direita, a gente viria aqui, derivava uma expressão, um operador, uma expressão. Então, a expressão seria C, operador asterisco, a outra expressão seria A sobre B, e assim a gente ia até terminar de fazer. Certo? Lembrando que para aquela gramática ali, a gente não conseguiria reconhecer esse porque não teria o parente. Certo? Mas, no caso dessa árvore aqui, o que é que representa cada coisa? As folhas, né, aqui embaixo, elas são os nossos símbolos terminais, né? Então, o C é um símbolo terminal, ela vai ficar na folha. O asterisco também vai ficar na folha. O B vai ficar na folha, né? O bar vai ficar na folha. Então, todos os símbolos terminais, eles são folhas da nossa árvore. E os nós internos, né? As raízes internas, eu chamo de nó interno, né? Daqui, essas expressões, por exemplo. Elas são os nossos não terminais, certo? Então, as folhas são os terminais, os nós internos, eles são os não terminais. E o que representa as arestas? Se você tem um não terminal e você tem as arestas, significa os símbolos produzidos naquela derivação. Então, aqui eu tenho, por exemplo, nessa primeira aqui, eu tenho uma expressão gerando outra expressão, operador, expressão. Então, essas arestas vão representar as nossas produções, certo? Ou seja, as nossas derivações. Então, por isso que eu digo que nem sempre vai existir diferença, porque uma vez que você faça uma derivação à esquerda ou uma derivação à direita, você vai ter sempre uma árvore sintática que vá produzir isso, que vá representar a sua expressão gramatical, certo? Então, essa árvore aqui, ela vai ser feita a partir do reconhecimento. Normalmente, se você tem uma derivação, se você faz a derivação sempre mais à esquerda, ele vai tender a ter uma árvore mais desbalanceada para o lado esquerdo, certo?
Se você tem uma derivação mais à direita, você tende a ter uma árvore mais desbalanceada indo para a direita, certo? Então, essas arestas, elas representam as nossas derivações, ok? E aí a gente chega na grande divisão, né, na, na nossa divisão de assuntos, porque existem duas formas de você fazer uma análise sintática, considerando, por exemplo, essa árvore aqui de uma árvore gramatical, que é o quê? A forma como a análise sintática ela é feita, certo? Então, a gente tem dois tipos de análise sintática que a gente faz quando a gente vai... não que exista só esses dois, né? Esses são os dois tipos principais de análise sintática quando a gente vai falar de compiladores, né? Uma é o que a gente chama de análise descendente, né? Ou análise top-down. O que seria uma análise descendente? Isso aí diz respeito à ordem com a qual a gente vai fazer as produções, certo? Como é que a gente vai reconhecer a nossa cadeia? Então, na análise descendente ou análise top-down, a gente vai fazer o reconhecimento partindo do símbolo inicial e fazendo as derivações, gerando novos símbolos até que ele case com a cadeia, certo? E foi justamente isso que a gente fez aqui. Ou seja, a gente saiu do S, derivou ele para expressão, operador, expressão, e assim foi até que a gente conseguiu sair do símbolo inicial para a cadeia que a gente precisava reconhecer, certo? Então, isso é o que a gente chama de análise top-down ou análise descendente. Por quê? Porque a gente começa do símbolo inicial e vai gerando essa árvore sempre para baixo, né? Ou seja, a gente vai gerando ela a partir do símbolo inicial e vai da raiz da árvore, né? E vai criando os filhos aqui da árvore até você chegar nos nós folha e reconhecer toda expressão. Existe um outro tipo de análise que é o que a gente chama de análise ascendente, né? Ou bottom-up. O que é essa análise ascendente? Ao invés de você partir do não terminal inicial para chegar na cadeia, para fazer o reconhecimento, a análise ascendente ele parte da cadeia e vai reconhecendo as derivações até chegar ao símbolo de partida. Então, por exemplo, aqui, se a gente fosse fazer uma análise ascendente, então x mais y vezes 2. Então, o x ele se transforma em expressão. Aí você vai. O mais ele se transforma em operador. O y ele se transforma em expressão de novo. Aí, isso daqui que é expressão, operador, expressão, ele é reduzido para expressão, já que a gente tem essa produção que transforma a expressão, operador, expressão, em um único símbolo expressão. Depois, mais uma vez, a gente pega o asterisco, transforma em operador, pega o 2, transforma em expressão, aí de novo a gente chega em expressão, operador, expressão. Então a gente reduz de novo para a expressão e finalmente a gente reduz para o símbolo S, que é o símbolo inicial. Então, a análise descendente, ela começa do símbolo inicial e vai descendo até chegar nas folhas dos terminais. A análise ascendente, ele começa a partir dos terminais e vai tentando casar esse terminal com alguma produção que a gente já conhece, que a gente já tem na nossa gramática, certo? E nossa disciplina, ela, nessa parte de análise sintática, a gente vai ter dois momentos distintos e vão ser justamente esses, ou seja, a gente vai ter um momento só para ver como é que a gente faz análise sintática descendente e como a gente faz um reconhecedor, né? Um analisador sintático ascendente, certo? O analisador sintático descendente,
normalmente é mais fácil da gente entender, que é o próximo tópico que a gente vai ver. Ele é mais fácil da gente fazer. Só que ele tem alguns problemas e normalmente as linguagens de programação elas usam o analisador ascendente, né? Ou seja, que é o natural, né? A gente pega o código-fonte, pede para o Lex mandar os tokens e a partir daí a gente vai casando com as nossas regras, certo? Mas a análise descendente ela serve mais para você fazer como a gente já fez, aqueles analisadores recursivos que você não precisa montar a gramática ela é montada como funções recursivas que são chamadas, certo? Então, a gente vai ter esses dois momentos aqui, seria a análise descendente e a análise ascendente. Mas em todos os dois casos, uma das coisas que a gente vai ter que tratar é sobre a ambiguidade. Você não tem muito, digamos assim, como escapar. Tanto faz você fazer uma derivação, uma análise sintática descendente ou ascendente, que de alguma forma você pode cair numa situação de poder gerar duas árvores diferentes para a mesma cadeia. Então, quando a gente tem essas situações onde uma mesma expressão, uma mesma cadeia, ele pode gerar mais de uma árvore gramatical na sua linguagem, então a gente diz que essa é uma gramática ambígua, certo? Então existem algumas coisas algumas consequências de se ter uma gramática ambígua, que é, por exemplo, ter um comportamento imprevisível quando você tem uma cadeia, porque nesse caso aqui da cadeia da expressão, qual é o comportamento imprevisível? Com essa cadeia aqui, com essa árvore aqui gramatical, você primeiro faria x mais y e depois faria o vezes 2. Enquanto naquela primeira árvore gramatical, a gente faria primeiro o y vezes 2, depois faria o x. Então, se você fizer um programa, você espera que ele tenha um comportamento pré-determinado, não espera que ele tenha esse comportamento imprevisível aí, como nesse caso, certo? Então, uma das primeiras coisas antes da gente fazer qualquer análise, qualquer análise sintática, seja ela ascendente ou descendente, é tratar das gramáticas ambíguas, ou seja, reconhecer se aquela gramática é ambígua e, se ela for ambígua, refazer a gramática de uma maneira que você consiga remover a ambiguidade antes de fazer a análise sintática. Aí, por exemplo, como é que eu reconheço que uma gramática é ambígua, né? Uma das primeiras coisas que a gente já pode ver aqui é se ela possui uma recursão à esquerda. Ou seja, aqui eu tenho assim, o seguinte, vai derivar mais T ou T. Eu vou até tirar aqui da apresentação para a gente... Ó, vai derivar mais T ou T. E aí, essa regra aqui, ela pode me gerar uma situação desse tipo aqui. T mais T mais T. Porque o ele vai virar um T e eu posso ter vários mais aqui entre eles. Então, em algum momento eu posso ter uma regra dessa. Aí, a questão eu vou reconhecer isso aqui como um ou eu vou reconhecer esse aqui como um certo? Então, normalmente quando você tem uma gramática onde você tem recursões à esquerda,
ela é uma gramática ambígua,